Olá, eu hoje venho falar um pouco sobre um floral. Quem me conhece sabe que eu já trabalho com os florais já há algum tempo e consumo os florais já há algum tempo. Eles são sem dúvida uma mais-valia para a nossa caminhada, porque ajudam a trabalhar a nível vibracional, porque ajudam a trabalhar muito a nível das emoções, que afeta depois todos os outros pontos na nossa vida, a nível físico, a nível espiritual, a nível mental, e ajudam-nos a fazer uma alteração na nossa vida, na nossa percepção sobre as coisas. E então decidi criar assim alguns pequenos vídeos para te falar sobre alguns florais. E este, que é o Walnut, é bastante interessante para ser tomado nesta altura do ano, porque há pouco tempo nós entramos no outono, e então o Walnut é um ótimo floral para ajudar nas fases de transição, nas fases de mudança. Ajuda-nos a fazer libertações daquilo que é necessário quando já existem, ou quando nós temos uma tendência para nos agarrar a coisas que já são obsoletas, que precisam mesmo de sair da nossa vida, mas temos uma certa tendência a agarrarmos-nos a elas. Então o Walnut é perfeito para essas fases. É perfeito para esses estados em que temos, lá está, esta tendência para nos agarrarmos a coisas que neste momento já só nos estão a intoxicar, e que não nos permitem fazer uma caminhada mais leve, que não nos permitem fazer as tais transições que é necessário para que a nossa vida flua, para que possamos ascender no nosso caminho. E então o Walnut é aquele floral que deve sempre ser tomado quando nós necessitamos de fazer essas libertações, quando nós necessitamos de fazer essas mudanças, quando nós empancamos em alguma área da nossa vida, quando criamos resistências, quando criamos bloqueios. É também ótimo como sendo um floral de proteção energética, para aquelas pessoas que são mais vulneráveis, para aquelas pessoas que são esponjas energéticas, porque ajuda a criar essa barreira protetora e impede que essas energias mais densas, mais agressivas, entrem na nossa aura e nos perturbem. E então ela é um floral que ajuda a aceitar o passado, que ajuda a aceitar a nossa vida como é, que nos ajuda a criar mais flexibilidade, que nos ajuda a entrar em libertação daquilo que já não é adequado, que nos ajuda a ajustar a nossa vida ao que é necessário no momento atual. E então este é um floral que pode ser tomado sempre que há essas transições, seja mudanças de estação, mudanças de ano, quando é o nosso aniversário, por exemplo, não é? Quando viramos esse ciclo, quando fazemos transições grandes na nossa vida, por exemplo, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, quando há mudanças de escola, mudanças de emprego, por exemplo, quando há quando aparece uma nova pessoa na nossa vida, por exemplo, quando se é mãe, quando se é pai, por exemplo, quando há também um processo de luto, quando alguém morre, quando há uma transição de emprego, sempre que há assim uma mudança, uma transição, este floral é excelente para ajudar nesse sentido. E como é que ele atua? É exatamente como eu tinha dito no início, ele atua de uma forma vibracional. Toma-se durante um tempo
de preferência diluído, que pode ser ou não complementado com outros florais, dependendo da situação que a pessoa está a passar, mas isso será um diagnóstico feito por um terapeuta que trabalha com os florais. Neste caso eu trabalho com os florais, então seria necessário uma consulta prévia para que se saiba o que é necessário para aquele momento da vida, para a fase que a pessoa está a passar. Mas é um floral que se deve tomar de preferência de forma diluída durante um tempo, e se puder ser complementado com terapia, qualquer terapia é ainda melhor, mas isso também acho que é claro, uma coisa ajuda a outra, não é? Porque isto é um complemento muito valioso, e então é um dos florais. Todos são importantes, é claro que sim, mas este sim é muito importante para ter, porque nós passamos por tantas mudanças, tantos ciclos na nossa vida, que se há a tendência para haver uma resistência a essas mudanças, e lá está, são tantas as que nós passamos, que é importante ter este floral para nos acompanhar até chegar ao ponto em que realmente já aceitamos as mudanças como elas são, já aceitamos os ciclos da nossa vida. E era isto então que eu gostaria de partilhar contigo. Este foi o primeiro floral que eu decidi falar, porque realmente para mim foi dos que mais me ajudou ao longo do meu caminho. Deve ter sido dos primeiros que eu tomei, quando eu tomei consciência que tinha alguma resistência às mudanças, e eu notei que tinha resistência à mudança quando havia mudança de temperaturas, mudança de estação. Eu reagia muito ao frio, reagia muito ao calor, havia mudança de estação e eu ficava mais triste, ou mais agitada, ou mais ansiosa, e então foi aí que eu percebi que tinha alguma resistência às mudanças. Então este foi um floral que há alguns anos, quando eu tive esse insight, me ajudou bastante a fazer a aceitar essas mudanças, a integrar essas mudanças na minha vida. E então este é um floral que eu realmente recomendo para pessoas que lidam com muitas pessoas, porque lá está mais uma vez, porque é um floral que ajuda na proteção. E para todas aquelas pessoas que precisam de fazer grandes transições ou pequenas transições, mas que têm essa resistência. E com este vídeo espero-te ter ajudado a compreender um pouquinho mais a função dos florais. Qualquer dúvida também, claro que podes sempre entrar em contacto, não é, comigo, para tentar saber mais acerca dos florais, ou até mesmo como é que se processam as consultas de terapia floral ou da terapia energética. Estou aqui para esclarecer as tuas dúvidas e muito obrigada pela tua atenção mais uma vez.